um espírito me passou gonorreia. Neste vídeo vamos falar acerca de doenças espirituais e de como elas podem transcender para o físico. Mas antes eu quero lhe convidar a se inscrever, comentar aqui louvado seja Deus e essencialmente a partilhar para que outros também possam ter este conhecimento. Já faz mais de 6 anos, na altura eu ainda não era cristão e estudava as agrégoras, elas que são espíritos ligados aos homens, seja em emoções, seja em sentimentos, seja em doenças inclusive. E nessa altura eu andava ao lado de uma farmácia quando eu vi uma jovem que de alguma maneira estava debilitada. Eu olhava para ela, mas naquele momento eu já tinha aprendido como poderia atrair as agrégoras para mim, como também poderia colocar a agrégora em alguma pessoa. Então, neste momento, eu atraía as agrégoras que estavam naquele meio, justamente porque estava a fazer alguns experimentos com essas mesmas agrégoras. Enquanto eu ia atraindo, estava muito próximo da jovem que tinha gonorreia, da jovem que estava afetada pela gonorreia. E naquele momento, enquanto eu ia atraindo, senti algum mal-estar. Mas deixei para lá, apenas deixei de puxar as agrégoras para mim. E neste momento, quando eu fui dormir, sem me envolver com ninguém, sem ter contato nenhum com nenhum objeto que poderia me transmitir, quando eu fui dormir, no dia que eu acordei, já estava contaminado e num grau em que como já tivesse passado com aquela gonorreia cerca de 1 semana. E eu achei verdadeiramente muito estranho, porque não tinha me envolvido com ninguém há mais de 1 mês e nem tive nenhum contato que poderia de alguma maneira me passar a gonorreia. Mas naquele momento aquilo passou despercebido. Eu não percebi justamente de onde tinha vindo aquilo. Mas da vez que eu cheguei a perceber foi quando eu estava numa farmácia e naquela farmácia eu continuava a absorver as agrégoras que estavam no meio. E naquele dia, o que aconteceu? Quando eu fui dormir no dia a seguir, acordei com reumatismo. O joelho me doía um tanto, como se fosse uma doença que já era recorrente para mim. Como se fosse uma doença que eu já tinha há muito tempo. Eu não conseguia entender, então fui buscando. E um detalhe, passei com aquele reumatismo 3 dias. E em 3 dias quase eu não conseguia andar. Mas no momento em que passou, nunca mais tive. Então, naquele momento, depois de muito pensar, eu fui perceber que aquelas doenças eram originadas pelas agrégoras. E como eu já dizia, as agrégoras estão envolvidas nos sentimentos, nas emoções, nas paixões e de alguma maneira são apenas espíritos das trevas que influenciam os homens a ter emoções, a ter sentimentos, a ter doenças. E nisso também consegui perceber alguma coisa. Muita gente fala de falsa gravidez, inclusive de várias doenças em que a pessoa se calhar está com a barriga inchada, está com a perna inchada, mas quando vão ver não há nada. E nisso eu fui perceber que essas doenças são de origem espirituais. E esses mesmos espíritos que trazem esse tipo de doença são chamados, em alguma cultura, em alguma mitologia, são chamados de agrégoras. E noutras mitologias podem ser chamados de outros nomes. Mas aqui eu trago como agrégoras. E essas agrégoras, se afixando em ti, podem trazer qualquer tipo de doença em ti. E essa doença vai se manifestar no físico. Mas um detalhe, você vai ao médico e não vai resultar em nada, porque essa doença é de origem espiritual. E tecnicamente o teu físico está saudável, mas como é de origem espiritual, o espírito vai atingir a ponto de o corpo manifestar aquilo que o espírito tem. Essas doenças certamente podem ser ou devem ser combatidas com oração, jejum, libertação de todo tipo de maldição e espírito demoníacos. O vídeo que eu tinha para hoje é este. Se inscreva para conhecer e saber mais acerca de tudo quanto tem a ver com o espírito.